Oi, gente! Quando eu gravei o processo de 30 dias para uma transformação na sua vida dos Abraham Hicks e postei aqui no canal, algumas pessoas pediram ajuda porque elas falaram que tudo que precisa de disciplina, elas têm dificuldade em fazer. E hoje também, não sei se vocês viram, eu postei aqui no canal um vídeo com um áudio maravilhoso dos Abraham ensinando a mudar qualquer situação na nossa vida que fica se repetindo. E eu falei que eu ia gravar mais, explicando mais detalhes sobre como mudar hábitos. Falei que tem um monte de técnicas, e tem mesmo. E hoje eu vou ensinar algumas delas. E quero ajudar vocês a conseguirem mudar qualquer tipo de comportamento que esteja incomodando vocês. Mas para começar, eu quero perguntar: será que você não tem disciplina mesmo? E aí você me diz: não tenho, preciso de ajuda, nossa, eu sou assim. Mas o motivo que eu te pergunto é porque justamente uma das questões que fazem a gente ter dificuldade num certo comportamento é por a gente acreditar que a gente tem aquela dificuldade. Porque o nosso cérebro segue ordens e ele tende a obedecer aquilo que a gente acredita sobre nós mesmos. Então, a gente precisa, às vezes, mudar o olhar sobre o que está acontecendo para ajudar a gente a acreditar que a gente pode ser diferente. Então, quando você para pensar na sua vida, se realmente é verdade que você não termina nada, né? Então, você pode parar para perceber que, por exemplo, você joga videogame todos os dias, né? Então, para isso você tem disciplina. Aí você me diz, mas para isso não precisa de disciplina, a gente precisa de disciplina justamente para fazer as coisas que são chatas de fazer. Só que aí você não está levando em conta o conhecimento de como o ser humano funciona. E quando a gente leva isso em conta, aí a gente consegue usar essas informações a nosso favor para facilitar que a gente faça o que a gente está precisando fazer. Então, todo mundo busca estímulos agradáveis, alguma recompensa, alguma coisa que ou já é agradável em si, ou que te traz uma consequência que vai ter um resultado agradável. Do tipo, pode te trazer dinheiro, que aí você troca por outras coisas que você gosta, ou tá fugindo do sofrimento. Então, isso é básico de todo ser humano. E se você entender isso, você pode usar isso para facilitar que você tenha vontade de fazer as coisas que você está se obrigando a fazer. Porque muitas vezes, justamente a questão de você ficar se obrigando faz com que você se sinta cada vez pior. Então, você fica ativando dentro de você a ideia de que você não é bom naquilo, que você não gosta daquilo, que aquilo é difícil demais. E, além disso, a energia não flui, né? Então, quanto mais você se sente emperrado e se sente procrastinando, vai virando uma bola de neve. Você tem mais vontade ainda de procrastinar, porque aquilo vai ficando cada vez mais aversivo. Então, a gente sabendo que a gente busca prazer, a gente busca essa recompensa, esse resultado positivo. E isso é bom, né? Isso aconteceu, isso foi selecionado no ambiente. A gente foi selecionado a funcionar assim, porque a comida, ela é gostosa. Por isso que a gente tem vontade de comer. Ou então você come, não por estar com vontade de comer, mas por estar com fome, que também é para evitar um estímulo aversivo. Então, sempre é uma dessas duas motivações. Ou a gente está procurando por algo bom que faça a gente se sentir melhor, que é gostoso, ou a gente está fugindo de algo aversivo, está fazendo algo para evitar um sofrimento. E é muito melhor, a gente sente muito mais motivação e a gente faz as coisas com mais qualidade, a gente trabalha melhor quando a motivação, o motivo é por causa de algo bom que vai acontecer em decorrência daquilo. É a questão de é melhor um trabalho escravo, como que as pessoas rendem mais? Se elas estão trabalhando porque elas são obrigadas e porque estão levando chicotadas, ou porque elas amam o que elas fazem e se sentem gratificadas e se sentem colaborando e crescendo e fazendo a diferença no mundo e ganhando muito bem financeiramente por isso e sendo reconhecidas. Então, quando a motivação é algo prazeroso, a gente funciona melhor. Nosso cérebro funciona melhor em situações de uma recompensa positiva. E muita gente trabalha no dia a dia para evitar o aversivo. Então, para não ficar endividado, para não levar bronca do chefe, para não perder o emprego, para
não, sei lá, ser mal visto no trabalho, para não ser mal visto por outras pessoas. Então, essa questão de você estar fazendo algo para evitar uma consequência ruim, muita gente vai me dizer, mas funciona. A gente consegue. Tanto que às vezes eu procrastino e quando tá chegando perto da hora final, eu faço. Aí vem aquela motivação. Porque eu não quero que aconteça a consequência negativa de se eu não entregar aquele trabalho, se eu não terminar o que eu tinha para fazer. E aí eu uso isso como força, me dá uma adrenalina. E realmente dá, o estímulo aversivo dá uma adrenalina na gente mesmo. Só que você precisou que a possibilidade do estímulo negativo, né, aversivo, tivesse mais próximo para você ter vontade de se mexer, para você ter motivação. E além disso, viver por esses motivos, trabalhar por esses motivos, causa muito mais estresse, né? A vida fica muito mais estressante. Então, por que eu tô falando tudo isso? Porque se você entender que é natural e que não tem nada de errado que você queira fazer coisas gostosas e prazerosas, você pode fazer alguma coisa a respeito de fazer com que as atividades sejam mais agradáveis, para você não ficar procrastinando e adiando. Então é o que eu falo sobre você ser seu amigo. Então você entender o porquê que você está se comportando daquele jeito, em vez de ficar se julgando, de ficar se martirizando, sabendo que quando você se martiriza, quando você bate o chicotinho nas costas, isso você faz com a intenção de ter mais motivação, mas na prática a gente sabe, e eu falei isso no áudio de ontem, que acaba tendo efeito contrário. Quanto mais você pega no seu pé, que você tem uma certa dificuldade no seu comportamento, mais você age daquele mesmo jeito que você fica pegando no seu pé. Então aí entra a importância, que eu falei no áudio de ontem também, de você se acolher, né? E se acolher nada mais é do que você tentar ter uma compreensão de por que você está agindo daquele jeito. E aí você pode agir como amigo de você mesmo, como uma pessoa que fala assim: não, dá para entender, claro. Olha o que você está pensando que você vai ter que fazer. Você está pensando que você vai ter que sentar por 12 horas. Claro que isso é cansativo. Ou não, você está pensando que é 30 dias. Aí, claro que desanima. Mas, ó, e se você fizer desse outro jeito? E se você tentar um dia de cada vez? E se você parar para pensar o que você vai ganhar com isso, como você vai se sentir bem, que tá na hora mesmo de você fazer algo diferente para ver os resultados, para dar uma chance para as coisas serem diferentes na sua vida. Olha como essa conversa já motiva mais do que uma conversa que fala, você precisa tomar vergonha na cara, você não tem jeito, né? Então, mesmo que uma conversa de se dar bronca seja um pouquinho eficaz, ela vai ser por causa do que eu falei antes, né? Pelo estímulo aversivo, que não é o estímulo que mais dá certo, não é o estímulo mais motivador e não é o estímulo mais produtivo. E não é o estímulo para uma vida mais saudável, né? Então, na verdade, a gente precisa se conhecer, a gente precisa entender os nossos motivos para estar sentindo uma certa coisa, e aí a gente tentar propor para nós mesmos uma solução que satisfaça os nossos desejos. Então, por exemplo, se propor que você vai fazer aquilo rapidinho para sobrar tempo para você fazer alguma coisa que você gosta. Ou então você procurar fazer com que aquela atividade em si já fique mais prazerosa. Por exemplo, às vezes você pode colocar música junto. Ou então simplesmente partir em pedaços menores mesmo. Porque o que é a sensação de preguiça? É você estar com uma atividade para fazer que requer mais energia do que a energia que você está sentindo no momento. Agora, se aquela atividade for mais gostosa, aí não requer tanta energia, aí já é normal eu ter vontade de fazer aquilo. Ou se ela for algo que é menor, né? Então, em vez de eu me propor ficar tantas horas no computador, eu me proponho começar. Eu me proponho abrir aquele arquivo para já dar uma olhada ou folhear as páginas, né? Começar a movimentar a energia e entrar em contato com aquilo. Porque só de eu entrar em contato já vai me gerando ideias, às vezes vai me gerando dúvidas, no caso, se eu quiser estudar. Então eu começo a ficar interessado, eu gostaria de saber mais disso, isso aqui realmente eu precisava entender. Então, é entrar em contato e só da energia começar a fluir, de você começar a se movimentar na direção daquilo, muitas vezes você já tem vontade de ficar mais depois. Porque aí vai ficando mais evidente para você
prazeres normais daquilo. Por exemplo, o próprio prazer de aprender uma coisa nova, ou de se sentir escrevendo algo de um jeito muito criativo, ou de um jeito muito claro, que vai ajudar as outras pessoas. Que, aliás, é uma outra proposta. É você pensar qual é o seu propósito, né? Por que você está fazendo aquilo? Com o que você pretende contribuir? O que você quer alcançar? Então, você pensando em qual é o seu objetivo com aquilo, isso também te ajuda a sentir mais energia, a ter mais clareza do que você está buscando. E uma dica muito legal é usar aquele exercício de colocar intenção. Colocar intenção é uma ferramenta maravilhosa para mudar qualquer comportamento. Colocar intenção é algo que eu conheço há muito tempo na minha prática clínica, muito antes de conhecer os ensinamentos do Abraham, porque colocar intenção antes de cada segmento é uma orientação deles, faz parte das 4 atividades do processo dos 30 dias, né, para transformar a vida. Só que eles falam em colocar intenção como pensar coisas que te façam sintonizar com uma certa emoção, meio que focar a atenção no que já está dando certo, no que está bom, para que no próximo segmento que você vai entrar, você já sintonize e já esteja atraindo mais coisas boas naquele segmento também. Só de vez em quando que eles falam do colocar intenção desse jeito, que é o que eu conheço na minha prática clínica, que é, na verdade, você realmente pensar qual que é a intenção para o próximo segmento, ou para aquela situação que você vai viver. Então, quando você pensa qual é a sua intenção, você fica com mais clareza do que você está buscando, de como você quer agir, do que você espera daquela situação. E quando nós esperamos algo bom de um evento na nossa vida, a tendência é que aquilo seja melhor. Tem estudo sobre isso. Tem estudo, por exemplo, sobre casamentos, que as pessoas que casam com uma expectativa de que casamento é algo bom e que elas vão ser felizes, realmente elas têm casamentos com um relacionamento de mais qualidade e elas são mais felizes do que pessoas que casaram cheias de traumas, de preocupações ou mesmo de expectativas baixas, né? Então a pessoa aceita ser maltratada ou aceita ser desrespeitada. Então, a gente ativar um pouquinho a nossa expectativa sobre o próximo segmento do dia, ou mesmo sobre o dia seguinte, ou sobre um evento que vai acontecer. Então, vamos supor que você tem que escrever algo. É legal você colocar a intenção antes. Ou você vai entrar numa reunião, é legal você colocar a intenção. Ou você vai fazer uma ligação para alguém, é legal você colocar a intenção. Então, como que você faz isso? Você pode se perguntar, qual é a minha intenção para esse momento? O que eu quero? E aí você pode responder. Eu quero que seja legal, eu quero que seja divertido, eu quero me sentir com clareza mental, eu quero me sentir fluindo, eu quero me sentir confortável, eu quero gostar de falar com essa pessoa, eu quero me sentir bem, eu quero chegar a conclusões muito legais do que é o próximo passo, eu quero ter clareza, eu quero sair dessa consulta médica com muita clareza do que eu preciso fazer, eu quero me sentir compreendido, eu quero que o médico se sinta inspirado para me falar o que eu estou precisando ouvir. Então, a gente pode colocar intenção até do que a gente espera da outra pessoa, né? Então, na reunião, eu quero que seja leve, eu quero que seja gostoso, eu quero que esteja todo mundo focado, eu quero eu estar focado ou focada, eu quero que todo mundo esteja contribuindo com ideias criativas e práticas e que tenha um resultado legal, essa combinação dos pensamentos de todo mundo e que todo mundo esteja se respeitando e que ao mesmo tempo o clima seja super leve e que a gente dê risada e que a gente termine se sentindo super satisfeito, sabendo que foi um encontro legal. Às vezes você pode colocar a intenção até, eu quero que seja rápido, eu quero que a gente chegue nos pontos principais em pouco tempo, que seja algo muito focado no que a gente precisa resolver. Então, para uma consulta ou para uma sessão de terapia, é super legal você colocar a intenção antes. Porque às vezes você chega na sessão e você conta sobre 1000 coisas. Isso acontece muito com alguns pacientes, eu vejo de vez em quando. E aí eu ensino eles a colocarem intenção para aproveitar melhor as próximas sessões. Porque às vezes eles usam a sessão para me contar um monte de coisa. E aí quando tá faltando uns 15 minutos para acabar,
eles iniciam um novo assunto e era o principal assunto que eles tinham para falar. Só que aí mal dá tempo de me explicar qual era a questão e menos ainda de eu falar tudo que eu tinha para falar para ajudar sobre aquilo. Então, se a pessoa coloca intenção antes de falar o que é mais importante, de conseguir ser focada para falar de tudo que ela quer falar, de sair de lá com as soluções que ela está buscando, ela se organiza mentalmente para realmente fazer com que isso aconteça. E aqui eu quero falar um parênteses só sobre essa questão de usar o eu quero, porque para mim é tão nítido que não tem nada a ver com o ativar o eu quero, que se fala, né, que quem quer vai continuar querendo, então você que quer manifestar a realidade dos seus sonhos, você precisa parar de querer e já ser. Tudo bem sobre tudo isso, verdade, né? Às vezes eu percebo que realmente alguém está com muita vibração de não ter o que ela quer e que precisa começar a ser de uma vez, ativar a sensação de já ser aquilo. Então, não discordo disso, é real, mas esse eu quero que eu estou falando aqui é uma outra técnica, é a técnica de colocar intenção, que tem a ver com você simplesmente pensar qual é o seu objetivo para o próximo momento, para o segmento do seu dia. Então, não tem nada demais em usar eu quero. Inclusive, eu gravei um vídeo explicando muito mais detalhes sobre isso, tá? Deixando bem claro quando usar uma coisa, quando usar afirmações do tipo eu sou, quando usar afirmações do tipo eu quero. Eu quero tem a sua utilidade, inclusive quando a pessoa está tentando afirmar eu sou, né? Então tentando já ser o que ela quer ser, mas para ela aquilo está muito distante, né? Soa como uma mentira e ela na verdade está com a emoção mais baixa. Então você imagina eu falar para uma pessoa deprimida, ela começar a afirmar o oposto, né, daquilo, começar a fazer afirmações de empoderamento, de um monte de coisa, muitas vezes é distante demais, aquilo dá até preguiça nela, porque ela não sente nada daquilo. Então, eu tô falando com vocês como uma profissional da área da mente, então eu entendo como a mente humana funciona, por isso que eu ensino essa técnica de colocar intenção, que serve muito para um monte de ocasiões, eu uso pra caramba, né? Então, sempre tem alguém que comenta nos áudios como o de hoje, para eu não usar o eu quero, que eu não devia estar ensinando as pessoas a usarem o eu quero, e eu estou tentando explicar isso, que para quem entende que existe uma escala de emoções e que dependendo da posição que você está nessa escala de emoções, você não vai estar compatível com certas palavras, com certas afirmações, né? E aí vai ser um tiro no pé, pode até ter efeito oposto. Tem áudio aqui no canal que é de afirmações do tipo eu sou, que se você ouvir e você estiver se sentindo muito o oposto daquilo, o do expansão do tempo tem esse efeito para mim, né? Pelo menos no dia que eu ouvi, eu estava com crenças bem limitantes sobre a utilização do meu tempo e teve efeito contrário, né? Então, não adianta você afirmar algo que, enquanto você está afirmando, na verdade, está ficando mais evidente para você o quanto aquilo não é verdade. Então, vai ter efeito contrário. Agora, você falar, eu quero perceber evidências de que eu consigo sim usar bem meu tempo em vários momentos da minha vida, ou sobre esse assunto de hoje, da disciplina. Eu quero perceber que eu sou uma pessoa que tem disciplina em vários momentos, sim. Tem muitas coisas que eu termino na minha vida. O que eu gosto, eu termino. O que é importante para mim. Qual o problema? Aí eu já estou usando uma outra técnica, que é o de argumentar, que é o de você conversar consigo mesmo, falando uma série de coisas para te ajudar a se sentir melhor sobre aquele assunto. E aí, conforme você vai se sentindo melhor, você consegue ter acesso a soluções, né? E a comportamentos diferentes também. Então, continuando, como você argumentaria a respeito desse negócio da disciplina? Então, você poderia falar, você é sim disciplinada em alguns assuntos. Ah, aí você está pensando que você é disciplinada só no que você gosta. Qual o problema? A gente é assim mesmo. Eu tenho que fazer eu gostar dessas outras coisas também. Como eu faço para eu gostar de uma coisa que no momento eu não estou gostando? Vou fazer listas de aspectos positivos, vou ver o que tem de bom nessa atividade, vou ver o que ela vai me trazer de bom, vou mudar o ambiente, vou fazer em outro lugar, vou colocar música junto, vou focar a atenção no que eu estou contribuindo. Tudo isso vai fazer eu gostar e eu posso me dar uma chance. Então, é levar em conta os seus motivos, sabe, na hora de você argumentar essas coisas. Então, por exemplo,
É normal que você não tenha tido vontade de fazer o curso de guitarra por mais tempo. Você queria experimentar, você experimentou, você gostou enquanto fez, depois você não estava mais com vontade, você já estava numa outra fase da vida, querendo fazer outras coisas. Isso não significa falta de disciplina. Isso significa que você é uma pessoa que experimenta várias coisas e que está descobrindo o que você gosta. E que uma coisa que você gosta não quer dizer que você tem que gostar da mesma coisa a vida toda. Ou mesmo que você quer praticar aquela mesma coisa a vida toda, mesmo que você goste ou que tenha gostado num período. Então é ir se compreendendo mais, sabe? E quantas pessoas me falam que não tem constância, que não terminam nada que começam, mas foram no curso inteirinho de psicologia positiva, inteligência emocional, ou estão indo lá no meu consultório há anos, né, com regularidade, sem faltar. Então, a pessoa que não está observando que ela tem disciplina em muita coisa, né? Então, é o que eu falei, vamos tornar mais agradável as outras coisas e vamos ser mais compreensivos com nós mesmos também. Essa questão de não julgar que o fato de você ter tido vontade de interromper algo na sua vida significa, né, já esse rótulo de que você então não termina nada. Vamos olhar as coisas como elas são, não generalizar, não achar que o comportamento a respeito de uma coisa significa que você sempre faz isso. Você teve motivos para fazer aquela coisa, para não querer continuar com aquilo. E você é livre para escolher mesmo. Por que você tinha que ter continuado, sei lá, com o curso de artes marciais por anos e anos? Talvez numa fase da sua vida aquilo faça super sentido para você e você queira fazer por anos e anos. Porque te treina habilidades físicas, porque treina defesa pessoal, porque treina a cabeça, porque você tem que praticamente saber ali uma coreografia, no caso do Kung Fu, por exemplo, né? Então, te previne até demência, mas vai ter uma fase da sua vida que você está buscando algo diferente, e tudo bem que seja assim. Vocês entendem? E só o fato de você se tratar desse jeito abre espaço para que você realmente tenha vontade de fazer outras coisas que tenham o mesmo efeito. Então, por exemplo, no processo dos 30 dias do Abraham, eu não fiz os 30 dias, porque para mim é maçante e fica mecânico fazer os mesmos processos todos os dias. E eu conheço vários outros que têm o mesmo efeito. Então eu prefiro variar. E isso é se conhecer, isso não significa que eu não tenho disciplina. Meu marido me vê como uma pessoa super disciplinada. Então, é isso, é a gente perceber que a gente tem motivos para fazer escolhas diferentes e que não tem nada de errado nisso. E voltando agora para a técnica de colocar intenção, eu explico bem sobre isso no vídeo sobre como, quando usar o eu quero e quando usar o eu sou. Mas a questão não é a palavra, então escolham a palavra que fizer vocês se sentirem bem, que fizer você perceber que está dando certo, né? Então, pode usar o eu quero à vontade, se fizer sentido para você. Se você preferir, você pode usar o eu vou, né? Mas veja como você se sente, né? Se faz sentido. Então, você poderia falar, por exemplo, eu vou me sentir bem na reunião, eu vou estar focado, eu vou estar presente, eu vou estar. E não precisa ser só na reunião, pode ser em qualquer outra situação. Na aula, por exemplo, ou numa conversa com um cliente. Então, eu vou estar presente, eu vou estar consciente do que eu estou fazendo, eu vou estar tendo as melhores respostas, eu vou estar falando o que a pessoa precisa ouvir, eu vou estar prestando atenção, vou estar percebendo o que isso traz de benefício para mim, por exemplo, numa aula, né? Como eu posso aplicar isso na minha vida. Então, não importa, tá? Qual vai ser a forma, a palavra que vocês vão usar. Inclusive, pode não usar palavra nenhuma. Pode falar qual é a minha intenção. É estar presente, é estar focado, é estar fluindo, é estar confortável, é me sentir bem, é estar apreciando o momento e assim por diante. Outra técnica é você usar ICs positivos. A gente fala muito ICs negativos, né? E se der errado? E se o pneu estourar? E se a pessoa não gostar do que eu tô falando? Né? A gente tem que usar os ICs positivos, porque isso é uma ferramenta para mudar comportamento também. Porque se você conseguir dar uma ideia para o seu cérebro de como você poderia ser, enquanto você está pensando como você poderia ser, você está dando uma visão para ele de você sendo desse outro jeito. E aí o seu cérebro começa a acreditar que então isso é possível mesmo, que você pode ser desse outro jeito. Então, nesse assunto que a gente está falando hoje, você pode falar, por exemplo,
E se eu acordasse de manhã e percebesse que a minha cabeça estava totalmente diferente? E que de repente eu me tornei uma pessoa super disciplinada e que eu sei usar bem o meu tempo e eu percebo que eu olho no relógio e ainda tá cedo e eu já fiz tanta coisa e eu sinto um monte de energia. Já pensou que legal? E se realmente a partir de agora eu começar a sentir essas mudanças? E se der certo eu fazer essa técnica? E se eu começar a me sentir melhor? E se de repente vier na minha cabeça uma ideia super legal do que fazer? E se eu começar a sentir a minha energia mais alta? E assim por diante, entenderam? Gente, tem várias outras técnicas. Uma delas, por exemplo, é você, ao final do dia, você, mesmo que você não tenha gostado de tudo que você fez, você visualizar o seu dia como se você tivesse feito o que você gostaria de ter feito. Ou então você pode fazer isso a respeito do dia seguinte. Você se imagina no final do dia, olhando para o dia e orgulhoso de si mesmo. Nossa, hoje eu fluí pra caramba, rendeu, eu fiz um monte de coisa. E aí você imagina como foi o seu dia seguinte, entendeu? Tem várias outras técnicas. Tem a questão também de você reparar em todos os momentos do seu dia em que você já está sendo do jeito que você gostaria de ser para fazer isso crescer. Eu falo várias técnicas lá no Telegram fechado também. Para quem não sabe, o Telegram fechado é um lugar em que eu postei muitos vídeos por um tempo e depois áudios por 10 meses. Então eu falo lá de tudo quanto é assunto, eu ajudo a manejar várias emoções, tem várias técnicas para mudar comportamento, ajudo a compreender o comportamento humano, o nosso, o das outras pessoas, ajudo a começar uma atividade física, ensino várias técnicas da psicologia positiva para a pessoa ser mais feliz. A gente mais feliz, a gente não só manifesta mais como o nosso cérebro funciona melhor, a gente fica mais criativo. A psicologia positiva fala muita coisa da lei da atração, né? Porque a psicologia positiva, ela estudou e ela comprova que realmente a pessoa mais feliz, ela tem mais sucesso. Então bate demais com as coisas que o Abraham ensina. Quem quiser entrar lá, tem um link aqui na descrição, vocês podem abrir a descrição e aí vocês vão ter acesso a uma página do meu site com mais informações. Dá para parcelar, eu penso que é até um investimento bem acessível para a quantidade de coisa que tem lá. É muita informação mesmo, tem dica para as coisas mais variadas, vários treinamentos. Espero que vocês gostem. Gente, espero ter ajudado com esse áudio de hoje. Falei várias técnicas, não preciso aplicar todas. Escolha a que você tiver com vontade, pode testar cada hora uma e vai testando o que dá certo para você. Às vezes o que dá certo num dia não é o que vai dar certo no outro, ou todas dão certo, mas muda o que você tá com vontade de fazer e tá tudo certo. Você vai escolhendo conforme você tiver vontade. Um beijo no coração de vocês e até uma próxima.